Você já pensou em ser sócio de uma startup e acabou não indo adiante porque não tinha ideia por onde começar? Já pensou em diversificar seus investimentos e investir em um projeto que esteja começando e que tem grande potencial? Bom, a resolução CVM 88, que entrou em vigor no dia 1º de julho de 2022, modernizou o setor de captação de recursos para as startups e trouxe muita mudança positiva, tanto para investidor quanto para os empresários. Fique com a gente hoje que vamos explorar o tema Equity Crowdfunding e muito mais. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. E eu sou o Thiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Brian Benyoshi. E como o Thiago falou no começo, a gente vai entender um pouquinho como que está esse mundo dos investimentos hoje em dia, como que ele vem evoluindo nos últimos tempos e com as possibilidades que temos agora também de investimento em startup. Não, você não precisa ser um baita fundo para investir em startup ou em outras empresas privadas. A gente vai entender um pouquinho sobre isso e até o significado dessas palavras difíceis aí de equity, crowdfunding e coisas, e outras mais que vêm juntos aí nesse mercado, nesse mundo de startup, tá bom? É isso aí. Tomamos um café? O Brian é economista e linguista, com experiência profissional em marketing, vendas e educação. É graduado pela Rockhurst University, nos Estados Unidos, mora no Brasil desde 2008 e, além de sócio fundador, é também o Chief Revenue Officer da Equiseed. Brian, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Thiago, Márcio, grande prazer aqui de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estou animado para falar sobre Exceed e como qualquer pessoa pode investir em startups hoje em dia totalmente online. Legal. E vamos começar fazendo um brinde, então? Vamos brindar? Vamos. Debate no café, pode ter um café ou qualquer bebida. Tchim, tchim. Brian, eu queria começar aqui, primeiro, entendendo um pouco como que está o mercado, como que tem evoluído aí esse mercado de investimento, né? E que opções que as pessoas têm. Antigamente a gente tinha lá o nosso investimento em banco, grande banco, então você está lá restrito à caderneta de poupança ou aquelas aplicações que o banco define. Depois começaram a surgir aí os bancos digitais, as fintechs, começou a abrir modelos de investimento em bolsa, crescendo o número de investidores, pessoas físicas em bolsas, pessoas começando. Eu entendo que talvez pelo acesso à tecnologia e os próprios bancos digitais ou os bancos de investimento começaram a se popularizar um pouco mais, deram para as pessoas físicas um pouco mais de liberdade e interesse para ir olhar. A gente falava de home broker, outras coisas. Bom, isso vem evoluindo e com esse movimento dos últimos anos de startup crescendo também, também começaram a surgir caminhos para investimento em startup. A gente ouvia falar de anjos, de outras coisas, mas queria que você começasse a me falar um pouquinho, da sua opinião, como que está esse cenário, como que a gente vem caminhando, como que está esse cenário hoje de investimento, e aí falando mesmo de startups brasileiras, lembrando que a gente está também num momento aí de não sei se é crise ou não, com fundos segurando a onda, Claro. segurando investimento, muitas startups começando a fazer demissões, mas como que está esse cenário agora para investimento em startup, principalmente falando do pequeno investidor, daquela pessoa física que quer começar ela investindo em alguma coisa? Perfeito. Perfeito, Márcio. Obrigado, cara. Olha, podia falar durante horas sobre toda essa história, mas tentando resumir muito brevemente, que nem você falou, antigamente no Brasil, todo investimento foi feito através do banco, ir no banco, tomar um cafezinho e tinha basicamente uma tabela de investimentos que você podia escolher, mas não tinha muita escolha. E, além disso, era nem você que escolhava, você foi apresentado, tipo, vamos dizer, um teste, tipo, para testar se você era conservador, moderado, arrojado, e aqui toma seu investimento. Evoluiu muito desde então, né?
já houve essa onda de desbancarização com o surgimento de grandes corretoras como XP e outras plataformas de investimentos em seguidas, que o home broker, como você mencionou, que trouxe mais opções de investimento e mais controle para o investidor, mais poder de tomada de decisão, assim, muito mais opções de investimento, taxas menores, muita mais agilidade, realmente empoderando o investidor a tomar controle da própria carteira e, portanto, a vida financeira. Não simplesmente ficando limitado àquelas pequenas opções que beneficiam muitos bancos, mas não necessariamente tinham melhores taxas, melhores retornos para o investidor. Então, com essas plataformas, cada vez mais os investidores brasileiros estão tomando controle e escolhendo os investimentos através das plataformas e investindo através das plataformas e montando carteiras que realmente se reflete em cada vez mais detalhe o perfil daquele investidor, em que ele acredita, as metas específicas que ele tenha para a vida, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, metas de liquidez e por aí vai. Onde que entra Exceed Startups nesse cenário? Isso foi um grande passo, né, do mundo de banco tradicional para desbancarização em plataformas de investimento, mas mesmo assim, até Equity Crowdfunding, até Exceed, não existe a possibilidade de investir diretamente em startups, empresas privadas online. Podia investir em alguns fundos de empresas privadas maiores, private equity, por exemplo, mas não existia fundos de startups e muito menos um investimento direto numa startup que você escolhesse. Hoje em dia está surgindo fundos de startups, mas ainda são muito poucos e difícil o acesso. Então, com a Equity Crowdfunding, com a Exceed, a coisa que é muito legal é que, assim, o investidor vem cada vez mais querendo investir em startups. Ele vê o sucesso dos unicórnios brasileiros, que, assim, há pouco tempo atrás, parecia que pipocava unicórnios brasileiros, assim, todo mês, novo unicórnio brasileiro, que foi muito legal. E o investidor brasileiro começou a questionar como que eu posso investir nessas empresas antes de virar empresas bilionárias? Quando, assim, startups começam como empresas de 3 a 10 pessoas numa garagem, num apartamento, e 4, 5 anos depois vale mais que $1 bilhão, às vezes. Então, o investidor se perguntou como que eu posso investir quando é uma empresa pequena, por um preço menor e também surfar essa onda e crescer meu capital junto com a empresa. E foi difícil a resposta. Assim, esses investimentos foram isolados, foram só para investidores institucionais, profissionais, investidores especializados, mas agora com o Equity Crowdfunding, a plataforma como Exceed, a gente é regulamentada pela CVM, a gente busca startups, filtra startups, e a gente coloca os startups na plataforma para você e qualquer investidor investir gratuitamente, totalmente online, e começar a comprar participação com a mesma facilidade que você compra ações na bolsa. Você entra na sua conta Exceed e cria essa conta gratuitamente, ver as ofertas em aberta de startups e você pode comprar equity, participação nessas empresas online e montar uma carteira de startups e pré-filtradas, que a gente filtra essas startups antes de colocar lá. Então, é uma maneira para o investidor comum começar a ter acesso a esse ativo, a esse investimento em startups. Então, isso é uma das grandes mudanças, porque mesmo com o surgimento de vários tipos de plataformas de investimento que tem hoje em dia para você investir e colocar seu capital, investimentos diferentes, ainda não tem startups nessas plataformas. Para você investir diretamente em startups, é pela Exceed. Obrigado, Brian. Desculpa, Márcio. Não, eu ia comentar, né? Ia perguntar, porque o que tanto muda com essa resolução que a gente comentou logo no começo, o que teve tanto de mudança, né? Entendo que você fez aqui uma leitura do cenário, né? Como está hoje, Sim. mas o que muda agora, né? Com essa resolução que acabou de sair? Eu vou tentar dar um histórico muito breve também de nosso mercado específico de ponto de vista regulatório, porque esses ativos são regulamentados pela CVM. Então, inicialmente, quando a Exceed começou, em 2015, não existia regulação específica para esse tipo de... O que a gente faz na Exceed, assim, na raiz? Qual é o nosso negócio? A gente está fazendo IPOs simplificadas para startups. Então, da mesma forma que você vê um Meio Luz fazendo captação na Bolsa de Valores, captando assim, centenas de milhões de reais, R$1 bilhão,
isso é um IPO, uma oferta pública, onde que a empresa está oferecendo equity para um mar de investidores pela primeira vez. Uma atividade extremamente regulamentada, e a regulamentação para esse tipo de oferta é a CVM 400. Então, a Exceed começou operando pela CVM 400, e a CVM reparou rapidamente que precisava de regras específicas para esse mercado, porque aqui a gente faz IPOs simplificadas para startups, então valores muito menores, empresas captando 1, 2, 5 milhões de reais, investir 600, 700 milhões de reais, e aí todos os, assim, muitas diferenças na características em termos de maturidade e capacidade de lidar com burocracia e custos e tal. Enfim, a CVM desenvolveu uma instrução específica para o nosso mercado, que se chamava a Instrução 588, que saiu em 2017. E a Exceed foi a primeira plataforma a ser aprovada pela CVM para fazer esses IPOs simplificados para startups abaixo do 588. Então, isso foi em 2017, e a gente vem crescendo o mercado desde então, com essas regras específicas. Mas com o crescimento, o sucesso do mercado, a CVM reparou que, é na hora de ajustar um pouco para permitir mais crescimento. Está funcionando da maneira que está, vamos abrir o jogo um pouco mais para continuar protegendo os investidores, mas também permitir um crescimento saudável e robusto desse mercado. Então, eles fizeram novas regras para substituir modificações das regras atuais, e isso foi a resolução CVM 88, tirou 5, né? E, assim, várias mudanças que, para quem não está dentro do mercado, vai ser muito detalhados para muitas pessoas, mas eu vou falar sobre os principais. O primeiro é que os limites aumentaram. Então, antes, empresas com faturamento de até 10 milhões de reais podiam utilizar esse modelo, podia captar via Exceed e podiam captar rodadas de investimento de até 5 milhões de reais por ano. Esses dois limites aumentaram. Então, agora, empresas com faturamento anual de até 40 milhões de reais podem captar rodadas de até 15 milhões de reais. Então, um grande novo espaço para crescer e para oferecer não somente esse tipo de captação de investimento para empresas maiores e mais maduras, mas também é uma oportunidade para o investidor diversificar ainda mais a carteira, porque agora ele consegue investir em startups e empresas privadas em etapas de maturidade diferente. Então, você tem um perfil de risco-retorno diferente. Então, empresas mais maduras, como regra geral, tem menos possibilidade de upside, mas também tem menos risco. Então, essa foi uma das mudanças. Outra mudança seria o fato que agora foi permitido, a plataforma foi obrigada a fornecer um sistema de escrituração simplificada. Não vou entrar muito em o que é escrituração e tudo isso, mas basicamente enrobustecer nossos sistemas de traquear os valores imobiliários que a gente emite. E, em cima desse sistema, foi permitido uma espécie de mercado secundário limitada, que, para ser bem claro, não é uma bolsa de valores de startups, na verdade, é muito longe disso, mas agora vai ser permitida para investidores que têm interesse em comprar e vender investimentos de startups que já fecharam rodadas. Isso vai ser facilitado, esse contato, essa transação pelas plataformas. Então, o resultado é que vai aumentar a liquidez para o investidor, oportunidades de liquidez, e isso é uma grande mudança, porque investimento em startup é de longo prazo. Para quem não entende startups, a maneira que isso funciona, que a startup capta investimento em que a gente chama de rodadas, e conforme cresce, ele capta rodadas maiores, segundo o valuation maiores, e a meta do investidor e dos empreendedores é chegar a um tamanho onde que uma empresa muito grande e ter um momento de liquidez, que a gente chama de exit, uma saída. Isso pode ser o IPO de verdade, tipo como eu comentei, captando 1 bilhão de reais na bolsa. Também pode ser, o mais comum, na verdade, uma aquisição. Então, seria uma empresa maior, por exemplo, comprando uma startup, e nesse momento os investidores vendem também suas participações e realizam lucros. Então, mas, assim, mercado secundário ainda não tem muito volume, isso não existe muito no mercado de startups, não existe uma bolsa de valores organizada para startups. Então, essa é uma das grandes diferenças que tem perante ou comparando investimentos em startups com ações na bolsa. Ações na bolsa têm liquidez diária,
bom, para a maioria das empresas que estão trocadas na bolsa, é liquidez diária, então você compra e vende quando quiser. Com startups, não. Um ativo de compra e segura, é de baixa liquidez, de longo prazo, de alto risco, mas a ideia é que você montando uma carteira de startups é que, assim, startups têm possibilidade muito grande de retornos muito grandes, de múltiplos do valor investido. Então, os melhores fundos venture capital, os melhores investidores anjos aplicam uma estratégia que aqui na Exceed a gente chama de diversificar 2 vezes. Então, você separa uma parte do seu capital para investir em startups, limitando isso e limitando o seu risco. Então, para quem não é investidor qualificado, a gente recomenda não mais que 10% dos seus investimentos financeiros. E não é para botar esse 10% em apenas uma startup. Você botar em 3 a 30 startups, fatias, mais ou menos igual em várias startups, para compor uma carteira de startups. E a ideia é que muitas das startups não vão dar certo. Isso faz parte do jogo e o valor investido vai ser perdido. É assim, a natureza desse ativo. Mas aquele 1, 2, 3 startups numa carteira de 10 a 20 que dão certo, vão dar muito certo e gerar retornos de 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes o valor investido e, portanto, cobrindo e muito mais as pegadas do resto da carteira. Então, essa é a estratégia que quem tem interesse em investir em startups tem que ter em mente, e essa estratégia que agora está permitida através da Exceed e via plataforma. Mas, assim, voltando para a CDM 88, agora com esse secundário limitada que está permitido, existe um pouco mais de oportunidade de liquidez. Se o investidor não quer necessariamente esperar até o momento de exit, ele pode levantar a mão na plataforma e falar, eu tenho interesse em vender aqui, alguém quer comprar? E pode ter interesse, a venda pode ser facilitada. Então, isso foi um dos desenvolvimentos bem legais também. Eu acho que você começou a colocar um ponto já nesse final, que eu queria abordar, mas eu queria olhar os 2 lados dessa moeda, as empresas, as startups de um lado e os investidores do outro. Vocês estão ali no meio fazendo a ponte disso. Olhando primeiro para a startup, para a gente entender, primeiro você colocou os limites já regulamentados aí de captação. Então, a gente está falando de startups em estágios iniciais, aquelas startups que estão nos early stages, o famoso friends and family ali de dinheiro, de capital próprio, que não passou ainda por nenhuma rodada, ou passou eventualmente uma rodada pequena, inicial. Você está falando de startups de começo de viagem, digamos assim. Certo? Sim, eu diria que na Exceed, excelente assim, pergunta, Márcio. Então, para começar, olhando os números, na Exceed, a rodada média por empresa é mais que R$1 milhão, 1,2 milhão. Então, esse é o médio de valor captado por empresa. A grande maioria das empresas que captam via Exceed, eles já fizeram pelo menos 1, se não 2, ou até 3 rodadas de investimento já. Então, eu diria que eles já passaram essa etapa de Friends and Family, e muitas vezes eles já receberam investimento anjo ou investimento seed, e agora eles estão às vezes a gente chama de micro VC, ou Early Stage Venture Capital, mas, assim, eles estão crescendo. Eles não estão, até agora, eles não estão, que eu diria que é séries A, séries B, né, do Brasil. Isso seria um próximo passo para a maioria das empresas que captam, mas eles estão nessa faixa, eu diria, pré-séries A, pré-séries B. Então, mas aquela startup que está bem no começo, então, ela precisa do primeiro capital dela. O investidor já rapou tudo que ele tem e ele precisa abrir um... Eles estão crescendo, então, como eu falei, a grande maioria já captaram rodadas, então já captaram capital, já estão faturando. Tá. Assim, todas as empresas que captam via Exceed já estão faturando, então eles já estão gerando capital. Só que, assim, a diferença entre uma startup versus uma empresa, vamos dizer, mais tradicional, é que a empresa mais tradicional sempre, desde o início, está visando em o que a gente chama de break-even e cobrar os custos e gerar lucro. E tudo bem, é assim, essa é a meta de uma empresa tradicional. Uma startup tem esse aspecto que ele é escalável, ele pode crescer... Ela quer validar o negócio, na verdade, né? A startup quer validar o modelo, mesmo que não dê dinheiro agora. Depende quão abrangente você define startup. Porque Google pode ser uma startup. Google foi uma startup.
Apple foi uma startup, Amazon foi uma startup. Então, depende como você... Nubank, startup, né? Então, depende como você define, mas nossos startups, eles já... assim, como eu falei, o modelo já está rodando, já tem clientes, já estão faturando, mas, assim, eles têm que escalar, então eles têm que gastar mais dinheiro do que eles estão ganhando. Então, ainda existe uma necessidade de gastar mais do que você está faturando para escalar, para atrair novos clientes. Isso é uma estratégia, e por isso você capta investimento, para acelerar esse crescimento, sabendo que você gasta agora, mas as receitas vêm depois. E aí, mostrando as métricas, mostrando o sucesso, você utiliza o sucesso que foi assim abastecido pela última rodada de investimento, performance de empresa, para captar mais investimento, valores maiores, para continuar nesse crescimento, esse curva acelerado de crescimento, em vez de uma curva orgânico que você poderia fazer sem captar investimento, só utilizando os lucros reinvestidos na empresa para crescer a empresa, que seria uma taxa de crescimento muito mais devagar, saudável, pode ser, mas devagar, mas o startup tem outra ideia, ele quer crescer muito, muito mais rápido. Brian, você falou, né, um pouquinho antes aqui, você citou uma palavra mágica, que eu acho que eu, conhecendo um pouco o brasileiro, que tem aversão a risco, né, a gente sabe disso, pesquisas mostram que, bom, primeiro que tem um desconhecimento muito grande, a gente já falou muito disso no debate no café, sobre educação financeira de uma maneira geral no Brasil. Então, eu estava vendo uma pesquisa recentemente que 60% aproximadamente das pessoas, dos brasileiros, vamos excluir aqui recortes sociais e tudo, mas 60% das pessoas não fazem nenhum tipo de investimento. Vão ter até aqueles que vão colocar no colchão o dinheiro, né? Eu vou deixar aqui guardado, enfim. E aí o primeiro investimento, de fato, que bate os outros muito longe, que era quase 20% ou um pouco mais, era a poupança, que é um investimento que não tem risco algum, né? Depois, provavelmente, a gente deve ter alguma coisa de tesouro Pode pedir, direto, e aí começam a entrar outros. Isso é uma oportunidade, isso é uma dificuldade. Como que a Exceed trabalha, né, na cabeça do brasileiro na hora de comprar algo que, putz, nunca vi isso, não sei como é que funciona, como que, né, tem o receio, que a gente é muito Sim. pé atrás, o brasileiro é muito desconfiado. É um risco Como maior, na lidar com verdade, isso? né? É um investimento de risco maior, né? Sim. Não, eu vou chegar nisso, eu só queria complementar só a última pergunta de Márcio, que, assim, você tem razão em muito, assim, uma empresa pode, voltando a essa pergunta anterior, uma empresa ainda pode estar, vamos dizer, se achando modelo, por isso tem essa palavra pivotar, que a empresa está faturando com o modelo, mas depois descobre que, não, é esse modelo que funciona melhor, e pode pivotar. E muitas empresas estão nessa etapa ainda de descobrir qual é o modelo que Isso. está certo. Você tem Para ver razão. o Acho que que vai escalar, né? Porque está no modelo, isso. mas esse modelo não escala. Esse aqui escalou, né? Acho que você está referenciando a isso agora, Isso, pensando isso. agora. Falando sobre, vamos dizer, o investidor brasileiro e assim, o perfil e tal, olha, com certeza é oportunidade, falando no mais macro possível, em um prazo muito longo, vai de décadas e tudo isso, porque o Brasil é um país enorme, e assim muito potencial em termos de não somente GDP, mas também GDP per capita, e assim as pessoas virarem investidores e começar a investir em diversos ativos. Mas para isso acontecer é importante a educação financeira. Então eu acho que faltou isso muito para muitas pessoas no Brasil. Melhorou muito nos últimos 10, 20 anos. Muito, muito, muito. Mas ainda tem muito chão para cobrir. E aonde que a Exceed e investimentos em startups se cabe nesse panorama, eu diria que o nosso tipo de investimento não é para, assim, como eu falei, é um investimento de alto risco, né? Ele é de baixa liquidez, ele é de longo prazo, ele funciona, a gente já tem 6 casos de exit gerando retornos para o investidor, mas assim, para quem está começando, é importante entender o perfil e onde cabe essa estratégia, diversificar 2 vezes, porque não é um investimento para todo mundo. Até por isso, a CVM tem essas regras
para limitar quanto que o investidor pode investir através de Exceed e outras plataformas, porque existe a necessidade de proteger pela parte da CVM. Então, por exemplo, a CVM quebra investidores em 3 grupos. Então, para quem tem, isso foi uma das mudanças com essa nova resolução também, esses limites também aumentaram um pouco, 2 desses limites. Então, para o investidor qualificado, não tem limite. Uma pessoa que tem mais que R$1 milhão em investimentos financeiros pode investir quanto quiser em startups via Exceed e outras plataformas sem problemas. Isso não mudou. Agora, uma pessoa que tem entre 200 mil e R$1 milhão, ou em investimentos financeiros, ou em renda bruta anual, pode investir até 10% desse valor em startups via as plataformas todo ano. Então, se você é uma pessoa que tem 500 mil em reais em investimentos, pode investir 50 mil em startups todo ano via Exceed. E se você é uma pessoa que tem menos que 200 mil, até 200 mil em investimentos financeiros, você pode investir até 20 mil, teto fixo, em startups via as plataformas. Esses limites é justamente para proteger o investidor. Porque, como eu comentei, a natureza desse investimento é que muitos desses investimentos não vão dar certo. Você vai perder o valor investido. Mas aplicando essa estratégia de diversificação e acrescentando várias startups à sua carteira, a ideia é que 1 ou 2 numa startup uma carteira de 10 a 20 vão dar muito certo e cobrir muito mais as perdas do resto da carteira. Então, e nesse panorama, assim, é uma maneira mais elongada de falar, se é uma pessoa que não tem nenhum investimento financeiro, investir em startups não seria o primeiro passo. Tem outros passos para passar primeiro para você entender sobre, tipo, renda fixa, renda variável, o que é inflação. A grande meta de todo investidor é preservar o capital primeiro, ganhar de inflação de segundo e por aí vai. E você faz isso, muitas vezes, através de uma mistura de renda fixa e renda variável, reequilibrando carteira conforme performance dos investimentos, conforme cenário macroeconômico e por aí vai. Então, investimentos em startups seria, vamos dizer, uma lição mais avançada para uma pessoa, vamos dizer. É aquele que começa a operar na bolsa, né? Não, quero investir na bolsa, não, vai lá primeiro num fundo de um banco, depois você vira home broker, vai lá ficar comprando e vendendo ação na hora operando, né? Porque isso é a tentação, porque na verdade... Compra um tesouro direto primeiro, né? Depois sai da poupança, vai para um tesouro direto, compra um fundo de um banco, depois você vai para uma corretora, acho que tem um longo, de repente compra uma criptomoeda, aí você pode chegar nesse, né? Mas acho que a culpa disso é das manchetes que a gente vê das capas de revista, né? De startups que cresceram, milionários e tudo mais, só que existe um enorme, né? Como o Brian falou, tem muita startup que não dá certo, que é uma ideia que não conseguiu validar por N motivos, né? E aí, a pergunta que eu queria colocar, Brian, para a gente entender e separar, você falou lá de o que é startup, o que pode ser startup. Eu gosto de uma definição de startup que é aquela empresa que usa tecnologia com intensidade para um modelo de negócio escalável, e a tecnologia é para escalar. Para separar de uma empresa tradicional. Sim. Ok, uma empresa tradicional não importa de qual modelo de negócio. Então, separou o que a gente pode nomear, colocar um selo de startup com aquela que é uma empresa tradicional. E as duas podem ser boas. Pensando nessa separação de modelo, a empresa que é mais tradicional, ela também pode recorrer por exemplo, a Exceed para investimento? Pode. E, de novo, fazendo novamente isso, só fazendo um adendo a essa última parte da conversa, para quem já tem investimentos em ações ou em fundos ou alguma coisa assim, ou criptomoeda, é totalmente preparado para investir em startups. Com certeza. Assim, porque cripto tem o mesmo grau de risco, se não mais, de startups, por exemplo, e você pode argumentar que algumas ações na bolsa são extremamente arriscadas também, dependendo, lógico, não o Petrobras da vida, mas tem algumas que têm uma volatilidade enorme. Então, quem apostou em Magazine Luiza há um ano atrás, empresas de varejo como um todo, né, tomou um caldo grande. Né? Então, assim, para quem já tem um mínimo de ensino de financeiro e está investindo,
dá para começar a investir em startups, até porque, assim, o investimento mínimo via Seed é R$ 5.000, então você pode começar a colocar algumas startups na carteira que você acredita, eu acredito muito nessa empresa, nesse setor, então bota seus 5, 10 mil reais, 15 mil reais, e lógico, tem o risco de perder, mas assim, se perder 5, 10 mil reais, para muitos investidores não é o final do mundo, sabe? Então, eu estou fazendo essa separação. Agora, sobre excelente pergunta, Márcio, sobre se empresas mais, vamos dizer, tradicionais, com modelos de negócio mais tradicionais, que uma expressão que a gente usa em inglês é lifestyle business, lifestyle no estilo de vida, uma empresa para fornecer o estilo de vida que o dono quer, né? Se esse tipo de empresa também pode captar Big Seed, a resposta é sim, dependendo de alguns fatores. Não é qualquer empresa lifestyle que vai passar nosso filtro. Eu acho que é um bom momento falar sobre o filtro na Exceed, das empresas, porque até agora mais que 6 mil empresas aplicaram para captar a Exceed, mas a Exceed tem a reputação de ser a plataforma mais qualificada de equity crowdfunding do mercado, e grande parte disso é nosso processo de filtrar as empresas. Menos que 1% das empresas que aplicam passam nosso filtro de qualidade para ser qualificadas, para ser apresentadas e disponibilizadas para os investidores. Então, isso é muito bom, não somente para o sucesso assim, a qualidade das empresas que vai entrar na carteira do investidor, mas também aumenta a probabilidade de exit, porque essa empresa já está começando de uma qualidade melhor, e isso está comprovado nos últimos 2, 3 anos. A gente começou a ver os primeiros exits na Exceed, da carteira. Então, 6 empresas já fizeram exit, já geraram retornos significativos para os investidores. Então, processo cabo a rabo, o investidor investiu, e, em média, menos que 3 anos depois, que foi muito rápido, mais rápido que a gente achou, nesses 6 casos, recebeu um retorno. Então, recebeu o capital de volta e o retorno acima. Então, isso é muito legal. Eu posso voltar a falar sobre esses casos também, mas sua dúvida sobre se uma empresa mais tradicional pode captar, sim, se a gente determina que tem uma boa probabilidade de exit e de retorno para o investidor. Eu te dou um exemplo de uma empresa que captou, de empresas que captaram a BXseed, que talvez não sejam tão tecnológicas, mas pode gerar retornos interessantes. Então, a gente já fez uma captação para, por exemplo, uma cervejaria, chama Carioca Cervejaria, mas assim, essa empresa, assim, cervejaria não é uma coisa mais tecnológica do mundo, né? Mas, assim, esse modelo já foi utilizado em grande escala por cervejarias mundialmente, esse modelo de equity crowdfunding. O BrewDog foi o caso principal disso, captando literalmente milhões e milhões, dezenas, se não centenas de milhões de pounds, através de plataformas de equity crowdfunding lá na Europa. E, assim, o potencial de uma cervejaria, por quê? Porque, assim, o Ambev pode comprar, por exemplo. Então, o investidor pode multiplicar o capital nesse cenário. Então, a gente procura esse aspecto de escalabilidade, mas também potencial para exit. Então, se a empresa é, vamos dizer, menos tecnológica, mas ainda tem boas probabilidades de exit, pode ser interessante para o investidor e pode passar no filtro. Então, a gente tem tanto empresas que são menos tecnológicas, mas também a gente tem muito, lógico, empresas que são muito mais alavancadas em tecnologia, SaaS, B2B, fintechs, plataformas peer-to-peer lending, assim, e por aí vai, health techs, assim, e por aí vai. Perfeito. Muito bom. Brian, eu imaginando aqui, putz, estou nesse nível, vou comprar, vou entrar, me cadastrar na Exceed, fazer a compra de um ativo, né? Uhum. Quais são os meus direitos e quais são os meus deveres depois que eu compro? Eu estou comprando uma parte já da empresa, uma ação, uma cota, o que é isso? Perfeito, perfeito. Bom, como você falou, Thiago, a primeira coisa vai no exceed.com e fazer seu cadastro. É muito rápido, é gratuito. Você pode fazer em 2 cliques com o LinkedIn, ou você bota seu nome, e-mail, senha, está dentro e você já vai ver as rodadas abertas, vai ter acesso às informações. E aí, se você gostou de uma, você investe, preenche seu perfil completo com mais dados, e aí você pode entrar na rodada e comprar a sua participação. Então, você está comprando participação na empresa, equity, uma fatia dessa empresa. Então, muitas pessoas pensam, tipo, vou virar sócio. E não é necessariamente muito errado isso, mas tecnicamente é errado, porque
muitas das empresas que captam VXCD são sociedades limitadas. E sócios são as pessoas que aparecem no contrato social. Você não vai entrar no contrato social de nenhuma startup investindo via Exceed. Isso por questões para proteção e o sistema jurídico do Brasil e tudo isso, mas você fica como, tecnicamente, você fica como credor. Você vai investir através de um instrumento que a gente chama de nota conversível. Basicamente, a gente define a porcentagem que você tem da empresa, o direito disso, a gente fixa isso, e a empresa deve essa porcentagem para você. Então, ele tem uma obrigação de virar sociedade anônima, segundo alguns gatilhos, 5 anos, por exemplo. Quando ele vira SA, aí ele vai te entregar o equity pelo seu contrato. Ele vai trocar as ações pelo contrato que você tem. E você vai entrar no livro de acionistas com suas ações e com todas as proteções da lei de SA do Brasil. Então, esse é, de forma bem resumida, como que funciona. Quando a empresa já é SA e capta VXCD, você já recebe logo as ações. Então, mas no final das contas, o que você está recebendo, seja de forma sintetizada, seja de forma verdadeira, você está recebendo equity da empresa. Isso é a parte interessante, porque equity é uma ferramenta muito poderosa. Equity, através de equity que as maiores fortunas no mundo foram criadas. Você vê as pessoas mais ricas do mundo e a fonte, né, da riqueza das pessoas é tudo através de equity. É participação societária em empresas que deram certo, que deram muito certos. Então, isso porque equity tem esse característica, ele pode se multiplicar várias vezes em valor muito, muito rápido. Para quem tem essa participação, o patrimônio dessa pessoa também se multiplica nessa taxa. Então, essa é uma coisa que entender como que funciona equity e o poder de equity e o valor de ter equity é alguma coisa que as pessoas estão começando a entender aqui no Brasil. Mas, por exemplo, é por isso, por exemplo, que muitas pessoas querem ser sócio da empresa onde que eles trabalham, por exemplo. Eles entendem o poder de ter o equity, o poder de... Porque quando você tem equity, é duas coisas. Primeiro, a sua equity é seu direito à participação de dividendos distribuídos, de lucros da empresa. Você tem 1% da Petrobras, que seria uma pessoa, um grande shareholder de Petrobras, mas quando a Petrobras distribui dividendos, você vai receber 1% desses dividendos, então, por causa do seu equity. E se você tem, 5% de uma empresa que foi comprada, você vai receber 5% do preço da venda. Então, por isso é tão interessante ter equity em uma empresa, porque você pode comprar, 1% de uma empresa que vale 10 milhões de reais via Exceed, que vale 15 milhões de reais. Depois, quando essa empresa, se tiver sucesso, é comprada por 50, 100, 500 milhões de reais, simplificando, não considerando diluição, tudo isso, mas você vai receber, 0,5%, 1% desse valor de venda da empresa, e pode ser em poucos anos. Então, você vê como você pode multiplicar muito rapidamente o valor desse investimento de equity. Então, esse é o poder de equity que acho que as pessoas estão começando a descobrir. Posso fugir do script e fazer uma pergunta? Fica à vontade, não sei se pode ser respondido ou não, Claro. mas até para voltar no tema e te dar a oportunidade de responder, que você falou, depois a gente pode voltar nesse tema, né? Que teve empresa que saiu depois de 3 anos, né, fez o ACT depois de 3 anos, que foi um resultado bom. Você consegue trazer para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, ordem de grandeza, de rendimento dentro desses 3 anos, ou algum número? Sim. O que você pode contar para a gente? Olha, eu gostaria, mas é sidioso. As informações Tentei. Sobre não me digam que não tentei. Não, tudo bem, tudo bem. Eu posso falar sobre os deals e sobre quem foi envolvido e tudo isso, mas valores específicos não posso falar. Posso falar que foram retornos significativos e todo mundo ficou feliz, saiu do deal sorrindo e tudo isso, mas em termos de valores específicos, a gente está impedido de divulgar, mas por exemplo, só dando alguns exemplos de empresas que captaram VXCD e 2 a 3 anos depois fizeram exit, foram compradas, gerando retornos para investidores. Então, o primeiro caso foi a Jinjin, uma fintech que captou 600 mil VXCD e acho que foi 3 anos, talvez 4 anos depois, foi comprado pelo Bradesco, Banco Bradesco. Então, acho que hoje em dia, acho que muitas pessoas conhecem a Stephanie Fleury, que ela é apresentadora na CNN. Ela liderou, ela foi a fundadora da Jinjin, que captou o VXCD e vendeu
depois para Bradesco. Temos também o caso de Warren, que é outro fintech a gente chama de Wealth Tech, para agrupar seus investimentos numa plataforma só para ver a sua posição consolidada de todos os investimentos através de todas as plataformas. Captou BXCD recentemente, inclusive, e um ano depois foi comprado mais ou menos um ano depois foi comprado pela Warren, um dos maiores fintechs do Brasil. Também tem o caso de uma Energy Tech, que chama Greenante, que captou o BXCD e depois foi comprada por uma grande corporação multinacional, chama AES Energia. Tem o caso de Appian Fixa, que é uma fintech comprada por um fundo private equity. Tem a plataforma peer-to-peer de uma fintech também, a IO, que foi comprada pela Let's Bank. E tem mais uma. Pega aqui, uma empresa de logística que foi comprada por outro grande startup de logística, chama Intellipost. Então, esses 6 casos, assim, aquisição da empresa, quer dizer, o investidor consegue vender a participação e receber o retorno dele. Então, isso foi muito legal, esses casos. E, além do liquidez para o investidor, além dos retornos, é super importante esses casos, porque comprova o modelo, comprova que, imagina, quando a Exceed começou, em 2015, né, completamente inédita, ninguém tinha visto cabo a rabo como que funciona, tipo, se eu investir, como que vai dar, tipo, porque é um processo longo, não é tipo comprar um iPhone, você compra, legal, funciona, estou satisfeito. Assim, você investe, beleza, o processo funciona, investir, mas vai dar retorno, vai funcionar? Então, tem que esperar, que a startup tem que escalar, crescer. Mas foi ainda mais rápido do que a gente achou, como eu falei, retornos em média menos que 3 anos. Então, mostrou que a estrutura da Exceed funciona e, assim, passou pelo compliance de enormes empresas, assim, um dos maiores bancos de América Latina, tipo, que, assim, a Stephanie gostava de dizer, tipo, passar um due diligence de Bradesco não é nada fácil, não é qualquer um que faz ileso. Então, isso foi muito bacana, o perfil dos compradores, validando o modelo e estrutura de investimento da Exceed também. Tá ótimo. O Brian, a gente já está caminhando para o final aqui. Eu queria passar para você deixar 2 recadinhos. Um recado, primeiro, para aquele empreendedor, aquele cara que tem a startup, que está na luta, que está correndo atrás de meta para passar a rodada, enfim, aquele cara que está olhando para algum momento que vai precisar de capital, e que também desse um recado para nós, meros mortais, que podemos ser investidores em startups, que olhamos para isso, o que eu preciso fazer ou não. Então, dá um recado para esses 2 públicos que você tem a missão de juntar. Claro, claro. Olha, para o empreendedor, que eu também sou empreendedor e investidor, eu sou dos 2 lados de nosso marketplace. O empreendedor, assim, muito se fala hoje em dia sobre não desistir como empreendedor. E para quem é empreendedor, eu recomendo visite nosso podcast, chama Exceed Talks, onde que eu entrevisto empreendedores de enorme sucesso, que já fizeram exit, que já fizeram IPO, que assim cresceram grandes startups brasileiros. Então, conteúdo muito rico de lições para empreendedores. Então, isso seria uma boa dica, mas eu ia modificar essa dica de não desistir, que é importante não desistir, mas também de forma inteligente e eu diria que é um pouco mais nuançado. Assim, não desiste do seu desejo de fazer alguma coisa importante, grande, incrível, empreender. A gente tem uma expressão em inglês que é usada muito em Silicon Valley, tipo, make your dent in the world, tipo, fazer alguma coisa grande, importante no mundo, mas, ao mesmo tempo, quando você começa uma empresa, tudo vai mudar, todas as suas perspectivas de que vai funcionar, de como ia dar, tipo, você vai aprender muito, muito rápido e vai ter que ajustar e ser ágil. Então, está totalmente ok para pivotar e para mudar de ideia e tentar outra coisa. Não fica tão apego a ser teoria inicial de que você colocou no PowerPoint, na Excel, no Business Plan. Não, tem que ser assim, tem que ser assim. Vai aprendendo, continua caminhando para frente, pivotando, fazendo o que você puder. Não desiste nesse sentido, mas existe casos de pessoas que insistem no modelo que não tem tanto... que eles ignoram por tempo demais os sinais que esse modelo não vai dar certo.
Então, isso está ok, faz parte. Então, não desiste, mas mantenha sua inteligência e continua para frente, mas está ok para deixar o modelo, a sua imagem inicial atrás e pivotar para outra visão que você descobre através de trabalhar e tentar botar a mão na massa, botar para praticar. E para os investidores, olha, esse é um ativo, um investimento super interessante, mas muito novo. E, assim, o que eu recomendo para qualquer investidor, qualquer investimento, lógico, é tipo, tem que investir no que você está confortável, o que você entende. Então, tem que aprender, né? Educação financeira. Então, eu recomendo visitar nosso blog Exceed, aprender sobre isso, mas também aprender. Você só pode aprender até um determinado ponto lendo. Em algum momento tem que botar a mão na massa. E assim você aprende de fato, que você está forçado a aprender. Então, para mim, lógico, faz uma preparação, se educar e tudo isso, entender os básicos, mas depois disso, fazer seu primeiro investimento via Exceed, é apenas R$5.000 o primeiro investimento, vê como que funciona, vê se você gostou, fala com a nossa equipe de RI, de relacionamento com investidores, eles vão te ajudar, direcionar, te guiar, orientar e tudo isso, sobre como funciona esse ativo e tal, e você vai aprendendo na prática e você vai gostar, tipo, e assim, lógico, pode dar certo ou não, mas pelo menos você está aprendendo como é investir em startups, seria o primeiro passo. Então, assim, para os dois lados, venha visitar a Exceed e conhecer o que a gente pode fazer para ajudar, tanto para o empreendedor que está precisando de capital, precisando rápido, que isso é outra vantagem da Exceed, você capta investimento muito rápido via Exceed em comparação com capital offline, e para o investidor você pode começar a ter acesso a startups de custo muito baixo, de risco também baixo no sentido de você não tem que investir 50, 100 mil reais numa startup só para começar e a aprender. Você pode investir 5 mil e começar a aprender como é investir em startups. Então, essa seria a minha recomendação para os dois lados. Legal. Muito obrigado pelo recado, Brian. Eu também vou passar um recado então, né, Márcio? Já que eu estou aqui escutando, aprendi, vou ser ágil. Quem está nos ouvindo aí nas plataformas de podcast, segue a gente. Quem estiver nos assistindo aqui no YouTube, segue a gente também, compartilha o vídeo, não é? Assista mais conteúdos, a gente tem vários recortes super interessantes no canal. Lá no LinkedIn também, a gente está a todo momento compartilhando novos conteúdos. Tem mesmo, já várias. Aí, temos um seguidor aqui, um convidado que nos segue. Muito obrigado pela audiência, Brian. Obrigado pela tua participação. Foi uma aula, de novo, né? A gente insiste em falar, cada vez que a gente convida especialistas para virem aqui, a gente sente como se a gente tivesse acabado uma aula de um MBA. Essa é a sensação, de novo, que eu saio daqui. Muito obrigado pela tua participação. E gostaria de passar para você, fazer as tuas considerações finais e, de novo, muito obrigado. Não, obrigado a vocês. Não sei, Márcio, se você tem alguma coisa ou se... Não, eu quero te agradecer só, Brian, de fato você deu uma aula, ajudou a esclarecer bastante coisa. Eu estou me envolvendo cada vez mais nesse mundo de startup, e a gente vai pegando muita referência, né? E é importantíssimo. Eu acho que você tem um trabalho fantástico aí também de conseguir democratizar o investimento, né? Deixar de ser aquela coisa só para poucos grandes, falar de startup. Não, startup está aqui mais perto da gente do que a gente imagina, né? Não só o investidor, o empreendedor pode ser o nosso amigo aqui do lado, fazendo negócio na casa dele, mas o investidor também. Então, isso é bom para o ecossistema como um todo, tá bom? Obrigado pelo seu tempo aqui, por todo o esclarecimento. Sucesso aí com a Exceed também. Muito obrigado, Márcio. Márcio e Thiago, foi um grande prazer conversar com vocês. Muito obrigado novamente. O convite fica para visitar, para quem está assistindo, quem tem interesse, visite Exceed e conhecer esse mundo de investimento em startups. Assim, a barreira de entrada nunca foi tão baixa quanto é agora. E, assim, vale a pena entrar nesse mundo e começar a aprender e ser um investidor de startups e descobrir todas as belezas sobre esse mundo e os potenciais retornos. Obrigado. A gente vai deixar os links lá embaixo nas descrições, tá bom? E para você que acompanhou a gente até aqui, até o próximo Debate no Café.